bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa o portal do JJ e lá no cantinho da página vai ter lá um link para a Rádio Difusora para você nos ouvir ao vivo. E também tem um monte de aplicativo aí no Google que você consegue nos ouvir, não é mesmo, minha gente? Mais tarde esse vídeo estará também lá no meu YouTube, youtube.com/TainaFranco. Vai lá, se inscreva no canal, curta os vídeos, peça a pauta. E também aproveite para ver a face de nossos convidados. Hoje eu trouxe aqui uma amiga importada, minha gente, diretamente da Grécia para Jundiaí. Ela é jundiaiense, mas está erradicada na Grécia. E agora está presa no Brasil, né, amiga? A Nath Navini aqui comigo nos estúdios. É pra rir, né? Melhor do que chorar. Olha, né? melhor do que chorar. Rir é melhor que espirrar. É melhor que espirrar. Não espirram, já estamos mantendo distância aqui hoje. Gente, a gente foi se dar um abraço e a gente não se deu um abraço. É meio a distância, assim, nesse momento, né, de precaução. Gata, um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E é muito bom também estar em terras jundiaenses, mesmo com todo esse caos, né? A Nath sempre foi da comunicação, né? A gente se conheceu aí na TV, você sempre fez programa também. Somos garotas de programa, não é mesmo? Sempre falamos isso, né? E você nunca deixou o seu lado de comunicadora de lado, né? Não, desde quando eu terminei a faculdade, né, eu sempre estive envolvida, né, com a comunicação. Comecei sendo produtora, né, de programas, foi onde a gente se conheceu também. E aí, de lá pra cá, fui sempre tendo em contato com comunicação. Apresentei programas, fiz produção durante muito tempo, produzi outros programas também. E desde 2014, né, eu moro na Grécia, continuo exercendo a profissão, mas lá, né, de terras gregas. Tem um blog que fala sobre viagens, que eu nasci na Grécia. E agora, né, venho pra cá pra realizar um sonho, que é o lançamento de um livro, né? Menina, a gente já vai falar já desse livro, porque tem história pra contar, né? É um livro aí que a gente... É um tema que a gente tem que conversar, né? Sim. Eu sempre falo que saúde mental é o tema mais importante, que a gente tem que romper barreiras aí, né? Porque há muito tabu, né? Há muito tabu, há muito preconceito, estigma social. Eu acho que quanto mais as pessoas se fecham, né, do mundo delas e não dialogam, não procuram ajuda, em primeiro lugar não se aceitam, né, justamente pelo medo do preconceito, né, de ser julgado ou taxado, eu acho que a tendência é sempre piorar. Então eu acho que quanto mais a gente compartilha isso de uma forma séria, mas de uma forma mais leve, né, levando comunicação e informação, eu acho que a gente consegue amenizar aí muita coisa e fazer com que as pessoas realmente se aceitem e procurem o tratamento adequado. Isso é super importante, se aceitar e procurar o tratamento, né? Só consegue ser ajudado quem reconhece que precisa de ajuda, né? É o primeiro passo, e ainda mais agora que a gente está vendo, né, não tem como não falar, né, do novo coronavírus. As crises de ansiedade devem aumentar muito, porque tem gente que já fica dentro de casa, já não faz nada, e agora ainda mais com muita informação, com o lance que também pode vir, muita informação causa medo, causa pânico. Sim. E as pessoas que já têm propensão a desenvolver... É um gatilho, né? É um gatilho. Mesmo porque não tem só o fator saúde física, né? Tem o fator econômico também, que para grande parte da população é um gatilho de ansiedade, né? Porque a gente vive num planeta capitalista, a gente precisa do dinheiro e a gente vê que essas relações no âmbito econômico também serão afetadas, né? A questão de emprego, a questão de quem vai receber, quem não vai receber, empresas com demissão voluntária, aproveitando, né, o mote do corona para propor demissão voluntária. Então, isso também vai impactar bastante na saúde mental, né? Porque a gente não está de férias, né? A quarentena não é férias. Tá de férias, a gente está trabalhando e acho que quem sofre também, né, são as pessoas que são os profissionais autônomos, né? Sim. Os artistas. Então, eu acho que mais do que nunca agora a gente tem que ter empatia, né? E também tem que tentar ajudar o amigo próximo que é artista, que está fazendo alguma coisa, que tem que pagar o boleto. Sim. E que de repente não vai ter emprego. Eu acho que é hora de empatia e também é hora de ser mais criativo do que nunca, né? Essa onda de adiamento de shows, cancelamentos e tal, o que eu tenho falado para as pessoas é que não peçam o dinheiro de volta. Sim. Segura a onda, o rolê vai acontecer, deixa só passar, porque imagina a cadeia produtiva, a cadeia da economia criativa, como vai ficar.
todo mundo decidir, né, com esses adiamentos e cancelamentos, pedir a grana de volta agora, vai ser realmente o caos, né? Exatamente. Então fica em casa, liga a rádio, né? Ouve rádio, cuidado com as notícias que você consome, Exatamente. né? Não é mesmo, gente? Porque também a internet está aí para distribuir informação para o bem e para o mal, né? Exatamente. Nath, a gente está falando aqui de mudanças, né? Essa mudança por conta do corona é temporária, né? Vai passar. Vamos acreditar que vai passar. Como que foi para você mudar do Brasil? 4 anos já na Grécia, que é muito diferente a língua, comportamento, tudo. É diferente de você ir para um país, por exemplo, eu morei em Portugal, mas a língua já é familiar, ou para quem fala inglês, morar em qualquer país, né? Que você consiga entender o inglês, enfim, Grécia, tudo diferente. A louca, né? Como você foi parar na Grécia, amiga? Minha mãe fala, só tinha que ser você mesmo, né? Tipo, já tinha morado em Barcelona, né? Sempre tive essas asas, vou voar, mãe, tô indo lá, quando você via, já tava em Barcelona. Tava lá, tava não sei aonde. E aí foi uma coisa muito louca, porque o que aconteceu foi que eu conheci meu marido na Bahia, né? A gente não se conheceu, nunca tinha ido pra Grécia, nunca tinha conhecido um grego, na verdade, né? Jamais. E a gente se conheceu na Bahia, numas férias, que eu tenho uma grande amiga lá, então todo ano eu ia pra lá, né, passar as férias de janeiro, e a gente acabou se conhecendo. E foi muito louco, porque, né, nunca tinha conhecido um grego, nunca tinha ido pra Grécia, apesar de ter viajado bastante, nunca tinha conhecido o país. E aí foi uma coisa, assim, muito de amor à primeira vista, de ficar se falando muito tempo depois pela internet, de ficar quase, sei lá, mais de 7 meses conversando, e de repente num dia lá, em julho de férias, abriu o e-mail e recebeu uma passagem, tipo, vem conhecer onde eu moro, vem conhecer o paraíso, tipo, venha pra cá. Falei, bom, das duas uma, né, tipo, o máximo que pode acontecer é eu conhecer a Grécia, né, tipo, se não der certo, alguma coisa... Você não teve medo, assim, tipo, mandou uma passagem, tá, tô apaixonada, mas... Lógico que a gente Rola um sempre medinho. pensa, mas era uma viagem de férias, né? E foi muito doido, porque eu trabalhava nessa época, eu trabalhava viajando o Brasil inteiro, né? Num programa onde a gente mostrava os museus brasileiros. Então, cada semana eu tava em um lugar. E aí, quando eu recebi essa passagem, foi justamente numa pausa que eu tinha, né? Foi muito aquela coisa universo, né? Sim, o universo conspirou. está te dizendo, E aí eu fui, foi muito maravilhoso, porque ele é de uma das ilhas mais lindas da Grécia, que chama Milos, né, que fica perto de Santorini. Eu conheci toda a família dele, conheci os amigos, vi que tudo que ele tinha falado no dia que a gente se conheceu não era mentira, né, porque... Muito bom, gente! Isso foi muito importante. Porque, né, um grego falando, olha, quero ficar com você, não sei o quê, moro no paraíso, olha lá. Nunca tinha ouvido falar, né, do lugar que ele morava. Fui googar lá no mesmo dia, né, vamos ver se ele contou uma mentira. E aí eu falei, vou, e foi. E aí quando eu voltei pra casa, né, pra Jundiaí, eu continuei com o meu trabalho, mas assim, já tinha uma coisa no ar. E aí foi que a gente falou, o que a gente vai fazer, né? Tipo, numa conversa por Skype, né? A gente tava namorando por Skype mais de 6 meses. E aí a gente viu as opções. E aí a gente decidiu casar. Eu sei como é. Eu casei numa dessas. Só isso. A gente resolveu casar. A única coisa que eu me lembro foi assim, Nath, escolhe aí uma data. E eu que sou meio mística, essas coisas, tinha acho que umas 5 opções de datas no cartório, né, em dezembro. E aí tinha lá o número 11. Eu falei, vai ser ontem, 11 de dezembro. E aí casei. E aí o mais louco, que foi quando eu fui pra lá, né, a Grécia, como você perguntou, é um outro universo. Sim. Não é igual você viajar para outros países da Europa, onde você ainda lê as coisas em inglês, ou onde, né, talvez... Você, inclusive, identifica o alfabeto, né? Exatamente. Eu cheguei num lugar, parecia que eu tava num filme, assim, tipo, que eu não entendia absolutamente nada. Um filme grego. Um filme grego, uma tragédia grega, porque eu não entendia nada. Eu que sou super comunicativa, eu tinha que falar inglês o tempo todo, só que a família dele não falava inglês, os pais não falavam inglês. Então, assim, não conseguia ler absolutamente nada, tipo, ouvi uma palavra e parecia assim que tava todo mundo brigando o tempo todo, porque os gregos falam muito alto também, são bem expansivos, né? Só que aí, quando eu casei, né, foi a maior loucura, porque a gente fez uma cerimônia, né, pequena, né, no civil, e aí a única palavra que eu entendia, depois do meu nome, era né, que né significa sim. Sim. E a gente tem o né, né, que é a afirmação, né, em português. E aí foi rolando. E aí, ao longo dos anos, eu fui aprendendo A base grego. do né, aprendeu já a falar não em grego? Oxi! Jura? Tem uma pegada de Bahia. Isso. Total Bahia. Hoje eu tô com a Nath Naville, que vai lançar o seu livro Somos Todos Bipolares. Já tá ali no forninho. Ela tá revendo as datas aí, né, de lançamento, porque a gente tá com um pequeno probleminha aqui no Brasil e no mundo, não é mesmo?
Mas a gente vai falar já sobre esse livro. Nath, sai do Brasil. Aí você vai... Como foi a adaptação na Grécia, assim? Porque imagina a dificuldade para uma comunicadora, né, se comunicar em grego, né? E... Porque é difícil isso, né? Você tá num... Dá uma sensação de impotência, né? A gente não conseguir... fazendo uma piadinha, né? Você se sente um pouco limitado, né? Como foi essa fase de adaptação pra você? Assim, você ficou deprê? Rolou aí um questionamento da vida? Rolou no começo, né? Tipo, será que eu fiz, né, a escolha certa? Mas assim, eu acho que hoje, vendo, né, tipo, o que aconteceu de quase 6 anos pra cá, eu acho que tudo acabou valendo a pena, porque eu acho que foi um desafio, né, um dos maiores talvez da minha vida, justamente por estar num lugar, né, onde o idioma era praticamente impossível de se aprender. Eu falei, gente, mas eu acho que isso também o que me ajudou foi não ter pressão sobre isso, porque os mais jovens todos falam inglês. Eu tenho um sogro, né, falecido já, mas que foi meu primeiro professor de grego. Sério? E ele era um fofo e ele falava um pouco de inglês, então ele tinha super paciência para me ensinar, né, e eu aprendendo aos poucos. E eu acho que o lance de não me pressionar, de ter que aprender aquilo muito rápido, né, e de poder falar inglês e com a minha sogra, me comunicar do jeito que dava, fez com que eu aprendesse o idioma aos poucos, ouvindo no dia a dia. E também ficar imerso é diferente, né? A necessidade também traz essa facilidade. Exato. E assim, é lógico que no começo, né, todo desafio, né, você começa a pesar, colocar na balança. Sente falta da família, sente falta dos amigos, sente falta da rotina de trabalho, né? A gente sabe que a rotina de trabalhar com jornalismo, trabalhar com comunicação é uma rotina super agitada, eu tinha uma rotina muito agitada. E de repente eu me vi num lugar com 5.000 habitantes. Que é um dos lugares mais lindos, que eu agradeço todos os dias por morar lá, mas uma realidade totalmente diferente, né? E aí é aquela coisa de se adaptar mesmo e de agradecer pela oportunidade de estar vivendo aquilo e de enfrentar os medos, os desafios da melhor maneira possível. É difícil sair da zona de conforto, né? Inclusive é difícil a gente se libertar do nosso próprio caos, né? Você deixar... Porque o caos, querendo ou não, por pior que seja, acaba sendo uma zona de conforto, né? Acaba sendo uma zona de conforto. E aí você se permitir sair desse caos e olhar e falar, ok, eu posso ser feliz também, é uma ruptura muito grande, né? Assim, aqui a gente fica preocupado com o trabalho, a gente tem milhares de coisas para se ocupar, né? Quando a gente muda tudo, a gente tem que se reconhecer, reinventar. Exatamente, reinventar em relação a tudo. É óbvio que meus pais, minha família, né, a gente sempre, quando dá, eles vão pra lá, eu venho pra cá todo ano também. Hoje em dia, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos, né, que é a deusa grega brasileira, né, que é a coisa mais linda, que fala português e fala grego. Eu vi ela falando português agora, né, eu vi alguns stories com a sua família, e ela fala super bem português. É a língua da mãe, né? É a língua de herança. E começou a falar, inclusive, em português. A primeira palavra em português. Então, eu acho assim, hoje em dia, é óbvio que depois de tantos anos, é tudo mais fácil, né? Eu conheço muita gente, eu tenho meus amigos lá. A Grécia também tem uma comunidade brasileira muito grande. Sério? Então, são mais de 5.000 brasileiros. E a maioria é a mesma história do que a minha, né? Que são brasileiras casadas com gregos, então assim, há muitas oficinas para as crianças, exatamente para não perder, né, a língua de herança, né, a língua materna. Então tem muitas atividades, então a gente vai se reinventando, e eu acho que sair da zona de conforto, na verdade, acaba sendo um impulso, né, para a gente viver nossos sonhos, porque se a gente fica muito pensando, ai meu Deus, incerteza, a gente sempre vai ter, só que assim, o que diferencia, né, algo para dar certo ou não, mas pelo menos uma tentativa, né, de saber, poxa, eu fui lá então e fiz, aconteci, sofri isso, mas agora aconteceu isso, tudo vivendo isso, você tem que sair da zona de conforto. Senão, você vai ficar realmente, você não vai fazer nada e você vai ficar presa, paralisado. Né? Aliás, você se inseriu bem na comunidade brasileira lá, rolou uma eleição que eu estava acompanhando, me conta essa história. Causando na Grécia. Se não é pra causar, a gente nem sai de casa. Nem sai de Jundiaí. Nem sai. Então, como eu disse, né, tem uma comunidade muito grande, né, de brasileiros na Grécia e a comunidade muito ativa. Então, todo ano, né, tem a Embaixada do Brasil, né, ela monta seu novo conselho de cidadania, né,
que, na verdade, o Conselho de Cidadania, né, na Grécia, são os brasileiros, né, brasileiras, na verdade, que é formado por mais mulheres, que ajudam a comunidade, que acabam sendo a ponte, né, da comunidade brasileira com a Embaixada do Brasil. Então, a gente é responsável por fazer oficinas, eventos, tudo que faça com que o brasileiro, a conexão com o país. Então, a gente vive o Brasil dentro da Grécia através da Embaixada. E esse ano eu fui eleita, né, como conselheira, nova conselheira da Embaixada, e muito projeto, estou na área de cultura, fala sua área, então, estou na área de cultura, é um trabalho voluntário, mas é algo muito legal que representa, né, a sociedade brasileira dentro da Grécia e faz com que a gente sempre tenha um pedacinho do Brasil dentro da gente, com eventos, com comidas e crianças falando português. Dá pra deixar o coração quentinho, né? Quentinho. Manter ali uma conexão com o Brasil, né? E muito brasileiro, cada vez mais, tem mais brasileiros visitando a Grécia, tem muitos brasileiros na Grécia. E assim, eu acho que eu me adaptei muito também com a cultura grega, é um povo muito carinhoso, é um povo muito receptivo, é um povo muito parecido com o Brasil, é um povo caloroso, é um povo quente. Então eu acho que isso fez também com que fosse mais fácil a adaptação lá. E tirando essas partes, né, da adaptação e tal, a gente vê que tem muita imigração, muito brasileiro saindo do Brasil, né, em busca de um sonho, enfim. Quando você mudou, você se preocupou com a questão de trabalho, de inserção mesmo no mundo de trabalho, né? Você teve essa preocupação? Eu tive, porque assim, depois que eu tive filho, né, eu tive minha filha, eu pude, né, graças a Deus, eu quis fazer isso também, em ficar 2 anos com ela, né, então assim... Maternar mesmo. Maternar mesmo, então eu amamentei muito tempo, eu fiquei em casa mesmo, então sempre escrevi, né, daí foi a ideia que eu tive em lançar o blog Nath na Grécia para falar, né, sobre a Grécia e também para auxiliar brasileiros que visitam o país, e que hoje está indo super bem, e aí... Foi que eu comecei a fazer home office, ficar em casa, e eu não consigo ficar parada, né? Sim, então, você sabe, né? Então eu tinha que criar alguma coisa, justamente pela uma vida tão agitada que eu tinha, né? Reconstruir isso e me adaptar fazendo algo diferente. E aí, eu pensava em trabalho, mas eu pensava também que naquele momento dos 2 anos eu tava ali pra minha filha, né? Então eu não ia enlouquecer com isso. Mas depois, né, quando ela começou pra escola, né, aos 3 anos, eu falei, não, opa, agora eu preciso voltar a trabalhar. E aí, a gente trabalha com turismo na Grécia, né? Então a gente tem loja, meu marido tem loja, tem um bar também. Então eu falei, calma, então eu quero trazer o Brasil pra Grécia, né? Então eu comecei a trabalhar com biojoias, com o capim dourado, que foi algo que eu já fiz documentário, que eu sempre estive envolvida, né? Da comunidade de Jalapão, do interior do Tocantins, e eu trabalho, né, com biojoias. Eu trabalho agora, né, uma coisa que eu me descobri também, a gente tem loja, então eu trabalho em loja também, coisa que eu nunca me imaginei fazer. Legal. E que é muito legal no turismo, porque vem gente do mundo inteiro, e aí você acaba falando vários idiomas, conhecendo várias pessoas, é bem legal a época de turismo, a gente trabalha pra caramba, trabalha de segunda a segunda, não é nada moleza, conto de fadas, não, mas é uma experiência maravilhosa, né? E é você se reinventar mesmo, fazer algo completamente diferente, você tá se comunicando, né, você tá falando com as pessoas, você tá mostrando, você tá vendendo, e eu adoro fazer isso. E aí surgiu o lance também da embaixada, e o mais engraçado foi que depois desse tempo que eu fiquei, né, imersa, quando eu estava em casa, foi onde eu consegui realmente terminar o livro. Porque a gente vai falar sobre isso, mas eu comecei a escrever a ideia do livro em 2010, a gente está em 2020. Não foi uma sequência de 10 anos trabalhando nisso, mas foi na Grécia, nesse tempo mesmo que eu estava em casa com a minha filha, que deu o start para que eu consegui finalizar mesmo o livro. Porque as pessoas acham que o livro nasce de uma hora para outra, né? Mas não. Nath, você estava falando, a gente estava falando aí que você deu o start final aí no seu livro 10 anos, né? Você começou em 2010, estamos em 2020 e esse start deu no seu período sabático da maternidade ali, né? Sabático pela maternidade. Exatamente. Como que é conciliar isso? Porque assim, a maternidade já é um desafio em si. Para quem quer ser mãe, para quem virou mãe de surpresa, enfim. É um desafio você criar um outro ser humaninho, né? Como que foi olhar para esse livro, Somos Todos Bipolares, que é um assunto denso, durante seu período de maternar? Eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, né? Porque eu comecei a escrever o livro, né? Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar há 13 anos, né? Eu tinha 20 e poucos anos.
Hoje estou com 37, e aí, a partir de 2006, mais ou menos, houve um episódio, né, onde eu tive um surto psicótico durante umas férias, inclusive na Bahia. Bahia faz parte da minha vida total, assim, eu falo muito da Bahia no livro, inclusive, que ares baianos sempre me mudam, me metamorfose, porque realmente, né, foi lá que conheci meu marido, foi lá que depois, numa viagem, eu descobri, né, o transtorno bipolar, então sempre me muda de uma maneira ou outra. E aí eu comecei, durante, né, as experiências todas, eu comecei a escrever, né, em 2010. E durante a maternidade, onde eu estava em casa, né, e pude ficar em casa e foi ótimo, eu falei, bom, aproveitar o tempo que minha filha está dormindo e vou começar de novo a abrir o computador aos poucos para escrevendo. Mas esse processo que você começou lá em 2010, ele já tinha essa vontade de querer ser um livro? Já. Ou era mais um desabafo? Ele não tinha a ideia realmente, era um diário, eu sempre escrevi em diários. Desde os, sei lá, 12 anos de idade. Eu sempre escrevi em diários e coleciono até hoje diários e continuo escrevendo em diários. Eu acho isso de uma coragem ímpar. Eu acho muito corajoso quem escreve diário. Eu nunca fui essa pessoa corajosa, assim. E aqueles diários ainda... de me olhar. Jura? Nossa, um pavor. Às vezes eu não contava o que estava acontecendo para as minhas amigas, ou até mesmo para minha mãe, né, que era a minha melhor amiga, mas às vezes eu ia lá e escrevia. Então, como eu sempre tive essa tendência a escrever, depois eu fui fazer jornalismo, sempre amei escrever, colocar tudo que eu sentia no papel era como se estar desabafando com a minha melhor amiga. Então, assim, depois, né, do processo que aconteceu comigo, que eu era bem mais nova, né, eu ainda não sabia o que estava acontecendo, porque que acontece? Eu sempre tive um humor um pouco alterado, mas eu não sabia o que eu sentia, né? É muito difícil o diagnóstico do transtorno bipolar. Sim. E aí, tudo que eu sentia, né, isso já foi o início, né, de coletar informação. Porque eu escrevia, ó, hoje não estou me sentindo bem, aconteceu isso, respondi dessa maneira, etc e tal. Então o diário foi uma forma de acabar coletando informações. E quando deu start de começar a escrever algo realmente sobre o transtorno bipolar, contando o que tinha acontecido comigo, um episódio de 2006, né, do meu surto, porque que tinha acontecido isso, eu fui internada também, eu fiquei 27 dias internada na época, porque hoje em dia é muito amplo o tratamento com o transtorno bipolar, as pessoas falam mais sobre isso, é muito mais fácil você procurar um tratamento, tem muito mais informação. Na época que eu fui diagnosticada, era algo muito novo. Porque tudo, quando você tem qualquer tipo de transtorno, era muito comum jogar para esquizofrenia. Exatamente. Né? Transtorno, maníaco, obsessivo, sim, etc e tal. As pessoas, nossa, tá louca, não sei o quê. Hoje em dia é muito, muito amplo. Mas, pra ter uma ideia, só no Brasil, mais de 6 milhões de brasileiros são bipolares. Então é muita gente. E aí você pega isso no mundo, né, o número aumenta mais ainda. Só que o diagnóstico ainda é muito difícil. Porque normalmente o bipolar, ele é diagnosticado com depressão. Se ele não tem um surto psicótico, no meu caso, que eu sempre fui muito mais eufórica, né, do que depressiva, né, eu nunca tive uma depressão pesada, né, eu podia ter momentos de melancolia, mas eu nunca tive uma depressão de ficar em casa, na cama, etc. Então é muito difícil o diagnóstico e as pessoas eram até diagnosticadas de maneira errada, equivocadas, tomavam um remédio errado, justamente por ser tão difícil o diagnóstico. Mesmo o diagnóstico da depressão, exatamente, hoje em dia é difícil, porque também se tem essa coisa que o depressivo só fica na cama chorando. E não é. O depressivo é inclusive o cara que está no churrasco feliz com todo mundo. Exatamente. E aí tem um índice aí de acidentes de carro que você não consegue saber se foram acidentes fatais, né? Se foram acidentes de fato ou se foi proposital, né? Exatamente. Porque você não consegue identificar essa depressão, porque ela se manifesta de diversas formas, inclusive na violência, né? Inclusive na violência. E assim, como eu tive um episódio, né, eu era nova na época, né, então depois de uma viagem que eu fiz, festas, álcool, etc., eu sem dormir direito, sem comer direito, meu organismo, que já era frágil, né, para algumas coisas, porque acontece? Por que o transtorno bipolar, né, ele se manifesta em algumas pessoas e em algumas pessoas ele não vai se manifestar? Porque depende de vários tipos de fatores, depende de fatores genéticos, de fatores externos, do ambiente, depende se você tem uma crise de estresse, depende de fatores hormonais, depende de muitas coisas. Sim. Então não dá para diagnosticar, você é bipolar por causa disso. Mas quando a pessoa tem um surto psicótico, ela tem um episódio e aí ela pode ser diagnosticada de uma maneira muito mais fácil. Então, você pode ter transtorno bipolar. Mas aí, que tipo de bipolar eu sou? Né? São mais de 20 tipos de bipolaridade. São 4 principais, mas
mesmo para achar um tratamento, é ainda muito complicado. E cada corpo reage de uma forma aos Exatamente. tratamentos. E a gente também viveu aí um período de indústria, né? Tirando toda a parte de tabu social que se tem para falar de quando o assunto é ligado a transtornos mentais, que parece uma coisa muito pesada, né? Transtorno mental, sou louco, vou para uma clínica ficar amarrado e tomar choque. É mais normal do que você imagina. E também existe uma indústria farmacêutica também muito interessada em vender remédios, sim, né? Então, você conseguir o auxílio adequado, um médico responsável de fato também, é uma coisa muito importante para que você tenha um tratamento que seja possível ali, que não tem cura, né? Não tem que cura. seja possível uma contenção ali, né? É uma doença crônica que você vai ter que lidar o resto da vida. E assim, você perguntou, né, como que essa fase da maternagem ajudou. Relendo os meus diários, muita coisa eu nem lembrava. E aí depois uma coisa foi se encaixando na outra, e eu falei, opa, que bom que eu descobri que tem transtorno bipolar. Pra mim foi um alívio descobrir o que eu tinha. Então o tratamento hoje em dia, para uma pessoa que se aceita e se descobre bipolar, o primeiro passo é se aceitar, porque como você disse, cada remédio, cada organismo vai reagir de uma maneira diferente. E não é só o remédio que vai te ajudar. É óbvio que um tratamento adequado, uma terapia, é extremamente importante. Só que o autoconhecimento, como você muda a sua rotina, os seus hábitos, ter horário ótimo de sono, boas horas de sono, uma alimentação saudável, fazer exercício, principalmente pra gente, yoga, né, meditação é uma coisa maravilhosa. Cuidar da respiração. Cuidar da respiração. Tudo isso é extremamente importante. Evitar os gatilhos, evitar situações... Vigiar o pensamento, né, gente? Porque isso também... Vigiar o pensamento, porque é uma coisa muito importante também. Quando a gente fala, a gente tem que se alimentar de coisas boas, a gente pensa na comida nutritiva e saudável, não é? É tudo. Desde com quem que você anda, por onde você anda, o que você lê, o que você consome na vida em geral, né? Exatamente, porque a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a muita informação, só que a gente também tem que aprender a filtrar, né? Porque se recolher também. Porque isso é muito importante para o sucesso. Então eu acho assim, se você tem alguns sintomas, se você já passou por momentos complicados, hoje em dia, gente, falar sobre transtorno mental é a coisa mais normal do mundo. Se você colocar no Google pessoas que sofrem de transtorno mental, que são bipolares, vocês vão ficar de cara de ver a quantidade de pessoas. Não, se você jogar depressão, burnout, transtorno bipolar, se você jogar aí, você consegue ter acesso a informações qualificadas e gente botando a cara pra falar disso, como você, porque é um ato de coragem, né? Eu falei que é um ato de coragem escrever diário, porque depois quando você se reencontra com aquela pessoa que você já foi, às vezes umas feridas se abrem, né? Então é um processo que você precisa até cuidar da sua saúde mental para se revisitar, né? Você teve acompanhamento psicológico durante esse processo? Eu fiquei um tempo sem fazer terapia, agora eu voltei a fazer terapia lá na Grécia, uma terapeuta ótima, que é brasileira também. Eu fiz diversos tipos de terapia, terapias tradicionais, alternativas, várias linhas. Mas eu acho que esse processo de escrever, né, como você disse, às vezes a gente está em contato com feridas, com coisas antigas que faz a gente pensar em algumas coisas, ter alguns sentimentos. Mas eu acho que tudo aconteceu na época que eu fui amadurecendo, sabe? Então eu olhava para os fatos que tinham acontecido e para as coisas também que eu estava vivendo, né, novas, né? E aquilo era como se fosse uma terapia pra mim, sabe? Tipo, escrever, olhar, entender o que tinha acontecido. Eu acho que o livro foi esse processo de quase 10 anos para ficar pronto, mas agora eu posso dizer, agora eu tô pronta para colocar as histórias para as pessoas lerem e poder também auxiliar muita gente que vive, né, isso diariamente, porque não é fácil. A bipolaridade é uma das maiores causas de suicídio. Para quem não tem informação, não faz um tratamento adequado, tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso. Não é um livro conto de fadas, é um livro que tem momentos intensos, altos, eu falo dos altos e baixos. O livro ele chama Somos Todos Bipolares, não porque todo mundo é bipolar, né? Ele fala que o Carl Jung, né, que é um dos terapeutas que eu mais amo no mundo, ele diz que o ser humano, né, ele possui uma estrutura, né, bipolar, né, com vários polos. Então, é um eu se opõe ao outro o tempo todo, né? Mudar de humor durante o dia, né, ter os altos e baixos, é normal e não classifica a pessoa como bipolar. Mas quando aquilo é mais intenso e mais grave, sim,
Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Então, assim, temos muitas coisas positivas também, sabe? As pessoas que têm polaridade, elas também são muito criativas. Você vê na indústria de cinema, na música. A gente sabe que as artes ali, as pessoas envolvidas com artes têm uma abertura pro transtorno, parte criativa. Só que eu acho que levar isso de uma maneira positiva, é óbvio que eu tenho meus altos e baixos hoje em dia, é óbvio que às vezes eu tenho umas atitudes que eu falo, poxa, não deveria ter agido assim, mas eu me conheço muito mais hoje em dia, eu consigo parar, respirar hoje em dia muito mais. Eu ainda cometo erros, óbvio, eu sou um ser humano, sou bipolar, mas eu aceitei isso de uma maneira tranquila. E agora eu acho que, depois de tanto tempo, né, o livro tá lindo. E eu acho que agora estou preparada para colocar, né, o livro, né, para compartilhar com as pessoas. E eu quero poder ajudar muitas pessoas, porque foi uma coisa muito legal que aconteceu também. Eu fiz o livro, eu criei uma campanha de financiamento coletivo ano passado. Tipo, eu falei, eu preciso publicar esse livro, eu não posso morrer sem publicar esse livro. Tipo, eu já plantei uma árvore, tive um filho, agora eu tenho que publicar esse livro. Eu pensava nisso todo dia, gata. Tipo, eu falava, cara, eu preciso fazer isso acontecer. Nath Naville comigo nos estúdios da Rádio Difusora. Ó, já tá rolando a capinha do livro aqui, que o livro está no forninho. Você fez tudo pelo Catarse, atingiu meta. Eu fiz tudo pela Kikante, na verdade. Errei o nome da plataforma, mas é Vaquinha Online. Foi uma Catarse. Uma Catarse. Foi um desafio também pra mim isso, porque eu falei, gente, eu vou vender, as pessoas vão ter que comprar uma ideia sem antes estar pronto, né, o negócio. Mas aí as pessoas compraram a ideia da importância de se falar sobre o transtorno bipolar. E aí eu achei muito incrível, né? Tanta gente participou. Eu tava lá na Grécia fazendo campanha, né? Online, né? Conversando com as pessoas, com fuso horário diferente, tudo diferente, enchendo o saco muitas vezes, né? Porque campanha tem que falar várias vezes. É isso que faz também ter sucesso a campanha. As pessoas querem ajudar, mas você repetir, explicar para que funciona, né? Principalmente para as pessoas mais velhas. E aí acabou sendo sucesso, eu consegui a grana. E eu falei, gente, agora para de desculpa, não vou mais procrastinar e agora esse negócio vai sair. E aí, eu fiz ilustrações no livro também, tem ilustrações lindas, tem meu amigo de BH fez as ilustrações internas, que é o Lucas Aguiar. Uma amigona minha fez a ilustração da capa, que é a Júlia Montanarini, uma artista que é tatuadora também incrível. Então, foi um projeto coletivo mesmo. E aí eu decidi fazer o livro de uma maneira totalmente independente. Pra viabilizar mesmo, né? Porque às vezes você espera as coisas acontecerem, espera a hora certa e não existe a hora certa, né? Não existe. E aí já tinha mais do que a hora de fazer o negócio acontecer. E aí a campanha deu certo, eu falei, então agora é isso, eu vou lançar no Brasil, vou lançar na minha cidade, vou fazer de uma maneira totalmente independente, vou colocar os livros à venda, né? Os livros físicos à venda, vou vender também pela Amazon. Fiz camiseta também, adesivos. Ó, já ganhei uma camiseta aqui, ó, uma pretinha básica. E as pessoas estão ansiosas. Agora ter uma maneira criativa, né? Porque os livros ficam prontos semana que vem. Eu ia fazer um evento agora dia 28, na Urba, né? Será adiado. E aí a gente vai ver também o que vai fazer. Eu acho que eu vou ficar aqui, viu? Eu acho que vamos ter que adiar uma passagenzinha aí da Grécia, não é mesmo? Somos todos bipolares. A história de uma garota que descobriu os dois lados da lua. Tão importante isso, né? Pena que a gente tem que envelhecer para a gente se descobrir, né? A nossa vida seria tão mais fácil se a gente adquirisse alguns conhecimentos sobre a gente mesmo, aceitasse, né? Se conhecer quando mais novo. Tão incrível esse processo de amadurecimento mesmo, de olhar para si, se perdoar e falar, eu sou assim e vou lidar com os meus demônios o resto da vida, né? Exatamente, os anjos e os demônios, é disso que eu falo muito no livro. Todo mundo, né, tem os dois lados. E às vezes a gente tem que aproveitar as sombras também, tem que reconhecer as sombras, porque sem a sombra não há luz. Então se você não reconhece aquilo que você tem de ruim, né, o que você tem que mudar, o que você tem que se adaptar e melhorar a cada dia, se você não aceitar isso, não aceitar como você é, você não vai conseguir ter dias melhores, e não vai conseguir ter relações melhores. Então, eu acho que viver melhor, né? Viver melhor como um todo. Ninguém é perfeito, a gente está aqui para aprender e cada um na vida nasce com um tipo de situação que tem que lidar, entendeu? Sim. Então, aceitar, ter um apoio familiar é extremamente importante, apoio familiar, apoio dos amigos, sabe? Porque é um trabalho que tem que ser feito, eu sempre falo, a questão da saúde mental não é só
quem está sofrendo? É a família toda, né? Porque é um trabalho em rede, ninguém sozinho vai conseguir viver bem ou achar uma maneira de viver bem. Esse trabalho precisa ser feito principalmente com a família, que ali é o primeiro núcleo de acolhimento, né? Então, se você não leva conhecimento para sua família, se você não tem esse núcleo de acolhimento, as coisas ficam muito mais difíceis, né? Ficam muito mais difíceis. E assim, ninguém tá falando, então tá, que legal que é ser bipolar. Não, não é legal ser bipolar, entendeu? Eu, se eu pudesse escolher, eu não gostaria de ser bipolar, mas eu sou bipolar. E eu vou fazer da minha vida mais difícil, né, do que ter que lidar com isso a vida toda? Não, eu vou achar um meio, né, de propagar coisas positivas também, de poder ajudar as pessoas, de me aceitar, de também aceitar o momento que eu não estiver bem, porque não é todo dia que eu tô não, não é. Principalmente na comunicação, que é nossa área, a gente tem que estar bem todo dia, né? Porque a gente é cobrada disso, né? Parece que quando a gente não está bem, a gente está ferindo toda uma sociedade, né? E tudo bem não tá bem, tudo bem não tá bem, tudo bem não tá bem, tudo bem não querer sair de casa um dia ou outro, né? O importante é você também ter o limite das coisas e saber que, ok, daqui pra frente eu vou precisar de uma ajuda. Mas a gente tem que se perdoar, né? Eu não sei se perdoar é uma palavra muito forte, mas é se aceitar, se reconhecer e falar, ok, sou assim, vou viver o melhor que eu posso com essa informação que eu tenho sobre mim, né? E revendo que, como eu disse, todo mundo vai ter altos e baixos, todo mundo tem. Então, assim, você se reconhecer, sabe? Falar, bom, hoje eu não tô bem, então, se eu ouvir uma coisa que não vou gostar, talvez eu ouça, mas filtro, não respondo. Se eu tiver que responder, eu vou responder. Talvez eu responda de uma maneira mais adequada, talvez eu seja um pouco agressivo, mas assim, não é ficar se pressionando o tempo todo para ser perfeito, ou tipo, isso acaba deixando as pessoas mais enlouquecidas, entendeu? Durante esse processo todo com o livro, de escrever, de publicar, de fazer a campanha no Quicante, né? Eu sei que você já falou aqui que encontrou muitas pessoas que se reconheceram ali na história ou que apoiaram a causa porque acham importante falar sobre isso. Teve haters, assim, gente que brincou com o assunto, alguma coisa nesse sentido durante esse processo? Porque assim, você está se expondo, é uma história sua, você não inventou uma personagem, né? Então, de repente, qualquer coisa negativa que vem em cima do tema pode ser uma coisa que te fere mais, né? Não tive haters nenhum. Algumas pessoas, né, falaram, Nath, não acho que... frescura, sei lá, qualquer coisa assim. Não, ninguém chegou a falar isso. Muita gente ainda fala, né, que não é frescura não, gente, se informe, porque não é frescura, é uma pessoa que pode estar precisando de ajuda e, né, de repente você tem uma atitude dessa porque as pessoas só acham que é de verdade quando a pessoa vai ao extremo, né? A pessoa tira a própria vida. Aí, nossa, a gente não percebeu. Não, as pessoas dão sinais o tempo todo. E às vezes você falou pra pessoa, não, vai lavar uma louça que isso é frescura. Não é bem assim. Não. Assim, eu não tive pessoas que... Eu tive pessoas que me falaram, Nath, não é uma causa que eu quero apoiar, tipo, eu apoio outras causas, não é um tema que eu quero participar. Pouquíssimas pessoas, viu? Se pegar sei lá, de 200 pessoas, 2 fizeram isso. Ou, tipo, uma pessoa que virou pra mim e falou assim, Nath, eu não concordo que todo mundo é bipolar. Eu falei, calma, você nem leu a sinopse, tá ansioso, hein? Então, assim, não tive, muito pelo contrário, eu recebi uma onda muito positiva, uma energia. Legal. Todo dia eu recebo, nem sei, né, agora a gente tem que ser criativo, eu pelas minhas redes sociais, eu vou sempre manter o pessoal agora atualizado, né? Se você vai vender online agora, com esse adiamento de lançamento, porque o lançamento é um lugar que você vende livros. Exatamente. Não é mesmo? E assim, com esse pequeno limite aí, essa impossibilidade de fazer algum evento, vai ter alguma coisa, vai poder comprar, ou só quem está no Quicante vai receber o livro, hoje vai estar disponível, compra direto da sua mão. A partir da semana que vem, então, né, que eu recebo os livros, vou começar a enviar para todo mundo que apoiou, né, e que pediu a recompensa como um livro, sendo ele digital, em PDF ou físico, então as pessoas vão receber os livros. Teve gente também que apoiou com camiseta, todo mundo vai receber, com certeza. A semana que vem também será lançado na Amazon, então nas minhas redes sociais, Nath Naville, né? Nath com 2 T's, Naville com 2 L's e @somos todos bipolares. Eu vou estar atualizando todo dia, toda semana o que vai acontecer. As pessoas vão poder comprar os livros também
via internet. Legal. Então eu vou tentar colocar também, né, nas Americanas, em outras plataformas, além de vender também no Clube dos Autores, e também vender no Instagram, vender pelo Facebook. E a gente vai ter que inventar ideias e ver melhorando a situação, né? Quero muito fazer um evento, porque uma sessão de autógrafos precisa, né? Depois de tanto tempo, né? Claro, não, e pra rever os amigos, pra ganhar os abraços, gente. Agora não pode nem abraçar, como é que ela chegou aqui, a gente nem conseguia se abraçar. Agora é esperar. Eu vou deixar linkado aqui todos os contatos da Nath. Quem tiver interessado, você podia fazer uma live falando do livro, não é mesmo? Vou fazer. De lançamento, já que a gente não pode, tá todo mundo de quarentena. Vou fazer. E olha, gente, aproveita agora, né? Diante do caos, né? Também sempre tem coisas boas, né? Que a gente pode se reinventar. Vamos aproveitar, né, a filtrar também informações, a não ficar o tempo todo ligado no noticiário, vendo isso o tempo todo, porque isso afeta principalmente as pessoas que já têm uma propensão a ter problemas, né, de saúde mental. E vamos aproveitar também para ler livros, né? Então, nem fale. Sabe aquela pilha de livros que tá ali paradinha, né? Sabe todas as coisas que a gente adiou? Chegou a hora da gente se confrontar com elas, né? Ouvir aquele disco, ou escrever aquele texto, ou ler aquele livro. Então eu quero, que vocês, a partir de semana que vem, eu vou dar todas as novidades aí que vai acontecer. Quero o feedback de vocês sobre, em relação ao livro. Leiam um livro. É óbvio que pra mim agora também tenho que me reinventar de novo, né? Porque acaba sendo uma pequena frustração, né? Porque eu vim pra cá, eu tenho passagem de volta, agora também não sei o que vai acontecer. Mas é isso, gente, é se reinventar e fazer também das crises momentos de oportunidade de ser criativo em coisas diferentes. E ter empatia, né, gente? Momentos de crise são momentos, acima de tudo, de empatia. Hashtag Nath adia Grécia. A Grécia pode esperar. A Grécia em Jundiaí. A Grécia é um pedacinho da Grécia em Jundiaí. Eu vou deixar aqui linkado todos os contatos. Fiquem atentos às redes da Nath. E é isso, gente. Nath, obrigada. Já queria te agradecer de coração a sua vinda. Deu certo, que bom. Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com você. Beijos de luz. Beijos de luz. Beijos de luz. Foi uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Daqui a pouco também você recebe o seu. Muito bem, gente. E se Deus quiser, essa situação toda vai melhorar em breve. Que sejamos pessoas melhores depois que isso passar. Obrigada pela oportunidade. Imagina, e é tá isso. em casa. Um beijo grande. Beijo. Gente, eu vou ficando por aqui. Leiam livros, lavem as mãos, cuidem dos velhinhos. E obrigada, Sonequinha. Amanhã a gente tá de volta. Até. Bebam água e tchau. Adorei. Bebam água. Adorei. Obrigada.